Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre a histologia da glândula sublingual. Antes de começar essa explicação, gostaria de te pedir para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. A glândula sublingual é uma glândula mista, o que significa que ela apresenta tanto ácidos mucosos quanto serosos. Porém, a glândula sublingual, apesar dela ser mista, a gente observa que ela tem uma grande proporção de ácidos mucosos. Aqui nessa imagem, a gente pode observar que temos um predomínio de estruturas mais esbranquiçadas, o que são representativos da presença de ácidos mucosos. A glândula ela é envolvida por cápsula. Essa cápsula emite projeções para dentro do órgão, o que leva à formação de lóbulos. Então, agora eu vou colocar num maior aumento para a gente observar as estruturas num maior nível de detalhe. Aqui nós podemos observar, então, uma parte da cápsula com as suas projeções sendo emitidas para dentro do órgão, o que leva à delimitação, então, das estruturas, né, dos lóbulos. Então, agora vamos observar os ácinos. Então, como eu havia falado, a glândula sublingual, a gente observa um predomínio de ácidos do tipo mucosos. Então, aqui a gente observa um ácino do tipo mucoso. As células, elas são piramidais. O núcleo dessas células é bem presente na parte inferior da célula, né? Ele é bem basal. E a gente observa que o citoplasma dessa célula é muito branquinho, né? Característico, então, da presença de vesículas que apresentam muco em seu interior. Então, todas essas estruturas que a gente observa aqui nessa imagem são ácidos do tipo mucosos. Algumas vezes a gente pode observar ácidos do tipo serosos na glândula sublingual também, o que é menos frequente, mas a gente pode observar. Então, vamos observar agora um ácido do tipo seroso. Aqui nessa porção da glândula, a gente observa a presença de ácidos 100% formados por células acinosas serosas, o que pode ser observado pela presença dessa pigmentação mais escura. Então, aqui a gente observa que esse é um ácido seroso, esse é um ácido seroso, esse é um ácido seroso. As células acinosas serosas também são piramidais. A diferença é que o núcleo ele não é tão basal quanto aquele que a gente observa nas células mucosas. Além disso, na glândula sublingual, nós observamos, às vezes, também a presença de ácidos mistos, em que nós podemos observar tanto a presença de células acinosas serosas, quanto a presença de células acinosas mucosas. Então, vamos ver agora um ácido misto. Aqui nessa imagem, que eu estou evidenciando aqui com o mouse, a gente tem, então, a presença de um ácido misto. Observem que aqui a gente tem células mais esbranquiçadas, que são, então, as células acinosas mucosas, e na parte mais externa aqui, nós temos, então, células mais roxas, né, que são as células acinosas serosas. Essa estrutura que a gente observa aqui é uma meia-lua. Biologicamente, essas células acinosas serosas, elas se encontram ao lado das células mucosas, compondo o ácido como um todo. Porém, durante o processo de preparação da lâmina, essas células tendem a se deslocar e irem para a parte mais externa do ácido, dando a impressão que elas estão presentes aqui, mais na parte externa. Então, esse ácido é um ácido do tipo misto. Então, qualquer um desses ácidos que a gente observou até agora vai drenar, então, o seu conteúdo por meio de ductos. O primeiro ducto que vai ser responsável por essa drenagem é o ducto intercalar. Esse ducto intercalar apresenta células cuboides. E aí, o ducto intercalar, ele vai, então, drenar o seu conteúdo para ductos do tipo estriados. Se você tiver interesse de observar o ducto intercalar, vou deixar aqui a indicação da explicação de duas outras glândulas, a parótida e a submandibular, que lá nesses vídeos vocês vão conseguir ver o ducto intercalar.
Aqui, como eu falei para vocês, o ducto intercalar drena o seu conteúdo para um ducto estriado, que é esse daqui que eu estou passando o mouse, tá? O ducto estriado apresenta células, inicialmente, no início da formação do ducto, essas células são cuboides e depois elas se transformam em células prismáticas, como essa aqui que eu estou apontando com o mouse. O ducto estriado drena o seu conteúdo para o ducto interlobular. Então, vou evidenciar aqui o ducto interlobular. O ducto interlobular, ele apresenta um diâmetro muito maior do que o ducto estriado e algumas vezes a gente observa a presença de epitélio pseudoestratificado no ducto interlobular. Além disso, as células também são prismáticas. Então, eu gostaria de agradecer. Com essa aula, a gente finaliza a explicação de todas as glândulas salivares, a parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. Muito obrigada.